Imagina o seguinte: a prefeitura da sua cidade decide que, sei lá, a parede de uma escola pública precisa ser pintada. Ela não pode simplesmente pegar o telefone, ligar para o cunhado de alguém e fechar negócio. Não mesmo. Existe todo um caminho, né? Um processo para garantir que a melhor empresa seja escolhida de forma justa e usando bem o nosso dinheiro. Esse processo é a licitação. Exatamente. É a ponte que conecta a necessidade do Estado com o mercado. E olha, é uma ponte cheia de regras, com uma engenharia bem específica. E essa ponte que a gente vai atravessar hoje. Isso, usando como guia a nova Lei de Licitações, a 14.133. A nossa análise vai focar basicamente nos 3 pilares que sustentam tudo: os princípios, que são a base, os objetivos que se quer alcançar e, claro, as pessoas, quem são os agentes responsáveis por fazer essa engrenagem toda girar. Certo. Vamos começar por essa base, então. Os princípios. A lei tem uma lista, né? Parece quase um código de conduta das compras públicas. Mas, em vez de ficar decorando a lista, acho que o importante é entender a filosofia por trás dela. Uhum. E a primeira ideia parece ser a de igualdade, isonomia, como a lei chama. Mas na prática, isso não vira só uma competição para ver quem dá o menor preço. O que nem sempre garante a qualidade. Essa é a questão central. E o primeiro mito que a gente precisa quebrar. Os 2 princípios andam juntos: isonomia e competitividade. Ok. A isonomia garante que todos os interessados, tipo, da pequena empresa local até a gigante da construção, possam competir em pé de igualdade. É por isso que a regra geral, por exemplo, é que um edital não pode exigir uma marca específica. Ah, o clássico. Isso, não se pode pedir um computador da marca X, mas sim um computador com tais e tais especificações. Isso abre o leque, sabe? E a competitividade é a consequência. Quanto mais gente na disputa, maior a chance de o governo receber uma proposta que seja de fato vantajosa. E vantajoso não é só o mais barato. Entendi. A ideia é evitar o famoso edital direcionado, né? Aquele em que as exigências são mas tão específicas, que no fim só uma empresa consegue cumprir. Exatamente. A lei leva isso muito a sério. O artigo 9º é bem claro sobre essas vedações. É proibido criar preferência por causa da cidade da empresa, ou incluir cláusulas que não tenham nada a ver com o serviço em si. E para garantir que qualquer cidadão possa checar se essa igualdade está sendo respeitada, aí entra outro princípio fundamental: o da publicidade. A regra de ouro é a transparência total. Hoje, a ferramenta para isso é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. A ideia é que ele centralize tudo. Peraí, o princípio é o da publicidade, mas você me disse que o material de origem menciona que, em alguns casos, a melhor forma de garantir a lisura é com sigilo. Isso. Isso parece um completo paradoxo. Como é que o segredo pode gerar mais transparência? Parece contraditório, né? Mas a lógica é fascinante. A lei chama isso de publicidade diferida. Diferida. Ou seja, a informação vai se tornar pública sim, mas não imediatamente. Existem 2 situações clássicas onde esse sigilo temporário, na verdade, protege a competição. A primeira é a mais óbvia: o sigilo do conteúdo das propostas. Ah, claro. Se a proposta de uma empresa vazasse, a concorrente poderia simplesmente, sei lá, cobrir o preço por R$1 a menos e ganhar. Exato. Seria um jogo de cartas marcadas. Por isso, o conteúdo das propostas só é revelado para todo mundo ao mesmo tempo, no momento oficial. Vazar isso antes da hora é tão grave que virou crime, tá lá no Código Penal. Ok, essa parte faz sentido. Agora, a segunda situação é mais sutil: o sigilo do orçamento da própria administração. Essa é mais difícil de engolir. Se o governo não disser quanto ele está disposto a pagar, como as empresas preparam as propostas? E mais, como que a gente fiscaliza se nem sabe o valor de referência? Isso não é falta de transparência. É uma linha tênue, sem dúvida, mas a lógica aqui é puramente estratégica. Pensa comigo. Se a administração divulga que tem, digamos, R$1 milhão para uma obra, qual é a tendência natural do mercado? As propostas vão chegar perto de R$1 milhão. Exato. Vão se aglomerar ali R$990 mil, R$980 mil. Ninguém vai se esforçar para oferecer o seu preço mais competitivo, que talvez fosse de R$800 mil. Entendi.
Ao manter o orçamento em sigilo, o governo força as empresas a apresentarem seus custos reais, seu melhor preço. É uma tática para evitar que todo mundo se alinhe pelo teto. E um ponto importante, esse sigilo não vale para os órgãos de controle. O Tribunal de Contas, por exemplo, tem acesso a tudo desde o início para fiscalizar. Ok, é um sigilo estratégico, não para esconder coisa errada. Falando em evitar problemas, outro princípio que me chamou a atenção foi o da segregação de funções. A fonte usa uma analogia ótima. É como se a mesma pessoa no time de futebol cobrasse o escanteio, corresse para a área para cabecear e ainda fosse o goleiro para defender o contra-ataque. É a receita pro desastre ou pra fraude. Pois é. Imagina se um único servidor fizesse o pedido de compra, ele mesmo redigisse o edital, julgasse as propostas, assinasse o contrato, depois fiscalizasse a entrega e ainda autorizasse o pagamento. O poder concentrado na mão de uma pessoa seria absurdo. A segregação de funções distribui essas tarefas. Quem planeja não é quem executa. Quem executa não é quem fiscaliza. É um sistema de freios e contrapesos interno. E para garantir que quem julga não use critérios pessoais, existe a tal da vinculação ao edital e o julgamento objetivo. Basicamente as regras do jogo são definidas antes e não dá para mudar no meio do caminho. Isso. O edital é a lei daquela licitação específica. Ninguém, nem a administração, nem as empresas, pode descumprir. E o julgamento tem que se basear nos critérios que estão lá, preto no branco. Acaba o eu acho que essa proposta é mais bonita ou gosto mais dessa empresa. A decisão tem que ser puramente técnica. Certo. E para fechar essa parte dos princípios, tem um que parece mais moderno, que é o do desenvolvimento nacional sustentável. Isso quer dizer que a licitação não é só sobre comprar um produto, mas sobre o impacto dessa compra. O governo pode, então, intencionalmente pagar mais caro por algo. Como se justifica isso? Essa é a grande mudança de paradigma. A compra pública deixa de ser um fim em si mesma e vira uma ferramenta para induzir políticas públicas. A lei permite, sim, dar preferência a empresas que investem em sustentabilidade, que contratam mão de obra local, que usam material reciclado. Mas e o custo? A justificativa é que o barato de agora pode sair muito, muito caro no futuro. Seja em custos ambientais, sociais. Pagar um pouco a mais por um ônibus elétrico, por exemplo, pode gerar uma economia gigantesca em saúde pública e combustível no futuro, sabe? O valor para a sociedade é muito mais amplo que só o preço na etiqueta. Entendi. Os princípios definem o como fazer. Mas e o para quê? Essa ideia de buscar o mais vantajoso e não só o mais barato coloca uma pressão gigante no julgamento, né? Quais são os objetivos concretos que a lei quer alcançar com toda essa estrutura? O objetivo principal está lá no artigo 11, é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. A chave é a gente desconstruir o que significa vantajoso. E para isso, a lei traz um conceito que é fundamental, o do ciclo de vida do objeto. Ciclo de vida. Isso me lembra a decisão de comprar um carro. Um modelo pode ser R$10.000 mais barato na loja, mas se ele bebe mais combustível, a manutenção é caríssima e ele desvaloriza muito, no fim de 5 anos, ele pode ter custado bem mais caro que o outro. A analogia é perfeita. A administração precisa pensar exatamente assim. Ao comprar lâmpadas para iluminação pública, não dá para olhar só o preço da lâmpada na caixa. É preciso calcular o consumo de energia dela ao longo de 10 anos, a durabilidade, o custo de troca. Ah! A proposta mais vantajosa é a que apresenta o menor custo total, considerando tudo isso, durante todo o seu ciclo de vida. Mas isso não abre uma porta enorme para a subjetividade? Quase qualquer compra mais cara poderia ser justificada com uma planilha de custos futuros. Como a lei evita que isso vire uma desculpa para não escolher o mais barato? É um risco real, claro. A lei tenta diminuir esse risco exigindo que esses critérios do ciclo de vida sejam objetivos, mensuráveis e muito bem explicados no edital. Não pode ser uma estimativa vaga, no achismo. A empresa que alega ter um produto mais durável, por exemplo, precisa comprovar, com laudos técnicos, com certificações. Certo. E a administração, por sua vez, tem que justificar
em detalhes por que aquele custo inicial maior vai se pagar no futuro. A fiscalização dos órgãos de controle aqui é rigorosíssima. E falando em evitar problemas, outros 2 objetivos que vivem no noticiário: evitar o sobrepreço e o superfaturamento. As pessoas usam como sinônimos de corrupção, mas a fonte diz que são coisas bem diferentes. São diferentes. E a diferença é crucial. Está no tempo em que o problema acontece. No tempo. Isso. O sobrepreço é um erro ou uma fé lá na fase de planejamento. Acontece quando o preço de referência no edital já está inflado, bem acima do mercado. O dano ainda é potencial, sabe? O dinheiro ainda não saiu do cofre. É o projeto que já nasce com o preço errado. E o superfaturamento, então? O superfaturamento é o roubo na entrega. Acontece durante a execução do contrato. É o dano efetivo, o prejuízo real. A fonte dá exemplos ótimos. A prefeitura paga por 500 quilos de queijo para merenda, mas a empresa só entrega 100. Ou o governo paga por um asfalto de alta qualidade e recebe um que esfarela na primeira chuva. É pagar por algo que não foi entregue, seja na quantidade ou na qualidade combinada. Entendi. Então, sobrepreço é o risco, superfaturamento é o prejuízo concretizado. Com tantos princípios e objetivos tão delicados, a responsabilidade de quem executa isso tudo deve ser gigantesca. Quem são as pessoas que ficam no centro desse furacão? Olha, a lei se preocupou muito com isso. O artigo 7º estabelece requisitos bem claros para quem pode atuar na linha de frente da licitação. Devem ser, de preferência, servidores de carreira. Servidores efetivos. Isso, com conhecimento técnico sobre o assunto e, o que é crucial, sem nenhum conflito de interesses. Não pode ser parente de um dos licitantes, por exemplo. E dentro desse universo, a lei criou uma figura central, o agente de contratação. Pelo que eu entendi, é o cara do processo, o maestro dessa orquestra toda. É uma boa imagem. Ele é o responsável por dar andamento ao processo, tomar as decisões, responder às dúvidas, julgar as propostas. No caso da modalidade pregão, ele ganha o nome de pregoeiro, mas a função é a mesma, é a pessoa que de fato conduz o certame. Isso leva a um ponto crítico, a responsabilidade. O material destaca que ele responde individualmente pelos seus atos, a não ser que seja induzido a erro pela equipe técnica. Isso é uma pressão brutal. Uma assinatura errada pode destruir a carreira de uma pessoa. É uma responsabilidade imensa. E é um dos pontos mais debatidos da nova lei. A ideia é profissionalizar a função, mas também cria o que muitos chamam de apagão das canetas, né? O medo do servidor de tomar decisões. Com certeza. Reconhecendo essa complexidade, a lei previu uma alternativa para casos mais cabeludos. Que seria a comissão de contratação. Em vez de um maestro, a gente tem um trio de maestros. Exatamente. Para objetos mais complexos, tipo contratar uma solução de tecnologia super inovadora ou uma grande obra de engenharia, o agente individual pode ser substituído por uma comissão de, no mínimo, 3 membros. A ideia é que a decisão colegiada, de mais gente, seja mais robusta e segura. E nesse caso, a responsabilidade é dividida. Se der problema, todo mundo responde junto. A responsabilidade se torna solidária. Todos os membros respondem, a não ser que um deles registre em ata, de forma bem fundamentada, por que ele discordava daquela decisão. É a chance de dizer, olha, eu avisei que isso daria errado. Faz sentido. E tem uma modalidade específica, o diálogo competitivo, que é para contratações super inovadoras mesmo. Nela, a comissão é obrigatória e todos os membros precisam ser servidores efetivos. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente viu, a licitação é um processo super estruturado, guiado por princípios como igualdade, publicidade, mas com umas nuances estratégicas, como o sigilo temporário. Os objetivos vão muito além do comprar barato, focando no custo total ao longo do tempo e até em promover políticas públicas. E no centro disso tudo temos pessoas, agentes públicos, que carregam uma responsabilidade enorme, seja sozinhos ou em equipe. Exato. E essa discussão sobre a responsabilidade do agente de contratação nos leva a uma reflexão final que o material provoca. A lei diz que ele responde sozinho, a menos que seja induzido a erro.
Certo. Isso coloca em foco uma tensão muito presente, e não só no serviço público, mas em qualquer grande organização. Qual é a fronteira entre a falha individual e a falha do sistema? Se um processo é complexo demais, se as ferramentas são ruins, até que ponto a culpa por um erro é da pessoa que assina o papel e a partir de que ponto a responsabilidade é da própria estrutura que a colocou naquela situação? É algo para se pensar.